Armazenamento, transporte, distribuição. Estes são os principais pilares de uma operação de logística. E na cidade de São Paulo, o nosso metrô não pode ficar fora disto. Metrô Logística, um novo olhar para o transporte de mercadorias na cidade de São Paulo. Venha conhecer. Olá, vários de vocês eu já conheço, aqueles que eu não conheço, meu muito prazer. Meu nome é Cláudio Ferreira, eu sou diretor comercial do metrô de São Paulo. Sou eu e a minha equipe que geramos receitas acessórias ou não tarifárias para o metrô de São Paulo. E é um prazer estar na 27ª edição da Semana de Tecnologia Ferroviária. É com grande prazer que eu aceitei o convite para apresentar esse trabalho. Um grande projeto que não só vai gerar receitas para o metrô de São Paulo, como gerar muito serviço e serviço de primeira qualidade para os nossos passageiros e para a cidade de São Paulo. Esse trabalho se propõe a registrar a busca por uma oportunidade de negócio, mais uma oportunidade de negócio, que seja viável e explorável pela diretoria comercial do metrô de São Paulo, ou seja, eu e o meu time. Esse projeto é para compor ainda mais o nosso mix de produtos e serviços, criando um modelo de negócio inovador para contribuir com o incremento de receitas não tarifárias, explorando a nossa capacidade instalada de transporte e as áreas ainda não exploradas para armazenamento e distribuição de mercadorias, integrando assim a matriz logística da cidade de São Paulo. O projeto Metrô Logística é patrocinado pela diretoria comercial e conta com o suporte de gestão e consultoria do nosso PMO corporativo e também da Coordenadoria Corporativa de Inovação. Esta iniciativa está alinhada às estratégias de inovação do metrô de São Paulo e de equilíbrio econômico-financeiro da nossa empresa. E para atender esses objetivos, temos o envolvimento dos nossos profissionais de operação, manutenção, engenharia e arquitetura, além do staff jurídico, financeiro e de negócio. Todo o metrô de São Paulo, todas as áreas do metrô de São Paulo envolvidas nesse grande projeto de logística. Passo a palavra agora ao meu amigo e engenheiro Marco Rossati, que é o líder desse projeto e é quem vai detalhar o nosso esforço para estruturar este novo serviço do metrô de São Paulo. Muito obrigado a todos. Marco, vem com a gente. Olá, eu sou o engenheiro Marco Rossati, faço parte da equipe da Diretoria de Engenharia e Planejamento da Companhia do Metrô de São Paulo, que é a área dedicada à expansão da malha metroviária. Mas nesse caso eu estou dedicado como líder desse projeto, que se chama Metrô Logística. Ele tem o objetivo de explorar uma oportunidade mapeada em 2019 e que em 2020 aderiu à estratégia da companhia por meio dos projetos de inovação. E agora eu vou apresentar para vocês, então, em mais detalhes, qual que é a intenção desse projeto. Bom, para iniciar, a gente faz um diagnóstico aqui de um problema que todo transporte público precisa lidar, que é a oscilação da demanda em função da motivação das viagens dos passageiros. No período da manhã, os passageiros se deslocam de casa para o trabalho, no período da tarde se deslocam do trabalho para casa. E no período intermediário, existe um horário de vale em que a demanda é bem reduzida em relação ao pico, né, que a gente chama de pico, esses horários de alta demanda. Então, nos horários de alta demanda, a gente tem uma boa cobertura tarifária sobre os custos da operação, manutenção, mão de obra, gestão de uma empresa pública, como é o metrô, de uma empresa de transporte em geral, transporte de passageiros. Em contrapartida, na hora da baixa demanda, existe uma ociosidade do sistema, apesar das estratégias que a gente implanta para que o sistema não fique
consumindo recursos além do necessário. Apesar de toda essa estratégia, ainda existe ociosidade do sistema. Além desse fenômeno típico diário, a gente ainda teve um agravante sério, né, sobre as receitas tarifárias do metrô, assim como de vários outros sistemas de transporte, que foi a pandemia de 2019, né, iniciada em 2019, que se abateu no Brasil, em São Paulo, né, onde está o metrô, em 2020, né, em março de 2020. Então, a variação de demanda de passageiros foi da ordem de 51% de queda. Então, isso exemplifica com muita clareza qual que é a demanda por receitas tarifárias para sustentar um sistema de transporte como o metrô. E analisando aí pesquisas com passageiros, a nossa diretoria de operações chegou à informação de que 8% da média típica de passageiros que demandam o sistema de metrô que demandavam, né, o sistema de metrô antes da pandemia, não devem retornar ao trabalho presencial, o que significa que nós teremos uma redução residual de passageiros da ordem de 8%. Apesar dessa pandemia, olhando só para o gráfico típico, que é o de 2019, a gente pode ver que existe uma ociosidade da ordem de 54%, analisando o pico em relação ao vale, né? Essa ociosidade a gente vê como uma oportunidade. Mas como que a gente pensou em aproveitar essa oportunidade? Né? O projeto Metrologística olhou para essa problemática, mas precisava se estruturar para poder buscar soluções para esse problema. Então, a gente se apoiou numa equipe matricial em tempo parcial, que envolveu profissionais, que envolve até hoje profissionais da manutenção, da operação, jurídico, financeiro, da área de negócios, eu que sou da engenharia, a própria engenharia de projetos, que eu sou da área de obras, mas tem a engenharia de projetos, a engenharia de manutenção, né? Várias áreas se dedicaram em tempo parcial, que era a metodologia possível de se alocar esses recursos, para se dedicar ao desenvolvimento desse projeto. Além disso, para que a gente tivesse uma interação possível, né, de análise do problema e busca por soluções, a gente usou de metodologias ágeis. Então, se apoiou sobre treinamento e consultoria do PMO corporativo, que é o nosso escritório de projetos de excelência em gestão de projetos, para estruturar o projeto com o Scrum, né, que é uma metodologia, um framework adaptativo, dentro do nosso ciclo de sprints do Scrum. A gente precisou usar o Design Thinking para encontrar soluções do problema, para que a gente tivesse clareza sobre a solução que a gente estava propondo. E para planejar a longo prazo esse projeto, planejar a entrega dele, que é encontrar uma oportunidade de negócios, a gente usou do Technology Readiness Level, que é o TRL, que é uma métrica de monitoramento de evolução, de nível de maturidade de desenvolvimento de tecnologia. No nosso caso, desenvolvimento de um serviço. E ele vem da área da indústria aeroespacial, né? É fomentado ali pela Embraer, pela Força Aérea, né? Então, a gente aproveitou essa expertise que vem do núcleo de inovação, que ofereceu essa oportunidade de a gente aplicar essa metodologia, e isso orientou demais, né, a estratégia do projeto. Olhando para a oportunidade agora, as condições regionais favoráveis que o metrô tem para explorar aquela ociosidade que existe no sistema, né, vem de 3 fatores muito importantes. Os terrenos e edificações que o metrô possui, né, que são oriundos de desapropriações para canteiros de obra, da expansão da linha, e áreas comerciais e áreas também operacionais dentro das estações que não são exploradas praticamente para nenhuma finalidade, né? São áreas, às vezes, são áreas fechadas com parede, lá, áreas ocultas que não estão sendo exploradas. Então, essas áreas, elas têm um potencial, né, de exploração para armazenamento de mercadorias e mesmo para instalação de dispositivos ali de entrega e retirada de encomendas. Pode ser de várias ordens de sistemas, né? A demanda reprimida pelo consumo do comércio eletrônico,
Então tem pelo menos duas situações em que a demanda de comércio eletrônico fica reprimida por barreiras. Uma é as áreas de risco para entrega. Então, as transportadoras que identificam áreas de risco evitam fazer entregas do comércio eletrônico para determinadas regiões da cidade. E existem as pessoas que não têm possibilidade de receber em casa, porque estão sempre fora de casa, né? Sempre no trabalho, no horário comercial, e não tem ninguém para receber ou não tem um serviço de portaria para receber essas mercadorias. Essa segunda restrição é a que é a mais relevante na cidade de São Paulo. Outra condição favorável é a restrição de circulação de caminhões de grande volume, porque a operação fica muito dependente de veículos menores, né, como furgões, carros, os VUCs e as motocicletas, né? Isso é tão granular e se torna tão custoso porque está associado ao consumo de combustíveis fósseis, né? Geralmente combustíveis fósseis. E combustíveis, como a gente sabe, ultimamente, tem tido sobrepreços, né, cada vez maiores e recorrentes. Qual é a proposta identificada como solução aqui no projeto Metrologística? A primeira oportunidade foi pensando nas definições. Eu aprendi isso aqui com um professor meu da FATEC, né? Logística é a arte de realizar armazenamento, transporte e distribuição. Então a gente atacou os três vieses de operação logística. Então uma das alternativas e principal que sustenta o sistema logístico é centro de distribuição com localização privilegiada, que é uma característica muito forte para o metrô de São Paulo, porque tem áreas disponíveis em várias posições da cidade. Então a gente apontou aqui estacionamento Ana Rosa, tem terreno no Tatuapé, tem espaço dentro do Pátio Jabaquara, né? E aí a operação de um centro de distribuição seria viável dentro desses ambientes. O transporte de mercadoria via trens. A ideia é utilizar o trem como ele existe, sem nenhum dispositivo acoplado ao trem, é para usar o ambiente interno do trem mesmo, né? Uma área segregada, protegendo os passageiros da área utilizada para cargas, para que não exista, né, risco de acidente com passageiros, e também para oferecer um pouco mais de facilidade na operação e integridade das cargas. O outro fator são os pontos de entrega e retirada das estações, que é a distribuição. A ideia é usar as estações de metrô, que são já 62, né, ao longo de 70 km de extensão, sob gestão da companhia do metrô, e as alternativas que existem basicamente ainda são o locker inteligente, que já tem sido utilizado com uma certa frequência em shoppings, em postos de gasolina e até em estações de metrô, mas ainda sem um sistema sem um ecossistema de logística, né, associado, ou mesmo um quiosque que tenha uma operação, digamos, analógica, né, não autônoma como o locker. Para se fazer esse negócio, né, porque isso é uma oportunidade de negócio, o metrô chegou à conclusão de que era mais conveniente e inteligente se apoiar sobre a experiência de especialistas em transporte de cargas. Então, a gente não vai se arriscar a fazer isso sozinho, né? Por quê? Porque essa estratégia gera otimização de custos, tanto para o metrô quanto para alguém que já opera transporte de cargas, gera uma competitividade no preço de frete, porque a gente vai ver mais para frente, o metrô se torna uma alternativa mais barata, né, ao transporte granular, ali com vários veículos que estão sujeitos ao preço do combustível. A gente tem 4 milhões de passageiros consumidores na demanda típica, que se Deus quiser ela se restabelece pelo menos com 8% de queda até o ano que vem. O metrô é um modal sustentável em relação aos meios de transporte convencionais, né, que usam combustível, e a gente ainda tem
atributos reconhecidos pelo passageiro e consumidor em geral da marca metrô, né? Do ponto de vista de segurança, limpeza, confiabilidade, né? E vários outros atributos que a marca metrô pode explorar dentro desse negócio. Quais as vantagens ao operador logístico que venha a operar esse sistema, esse serviço junto conosco do metrô? Estocar dentro da cidade de São Paulo é uma vantagem razoavelmente grande, dado que a gente consegue levar estoque para próximo do consumidor, né? Próximo às estações de grande volume de passageiros, encostado em eixos de linhas, né? Então a gente consegue, com essa alternativa, reduzir o custo desse operador logístico. Flexibilizar o horário de transporte. Já que existe restrição de transporte com caminhões de grande volume, que tenha grande capacidade, o metrô se tornará uma opção de transporte de grande capacidade ao longo do dia no horário comercial, justamente entre os picos que o sistema tem de disponibilidade. Então, no horário de vale, que é horário comercial, a gente vai estar podendo transportar. Existe uma possibilidade de aumento de mercado, dado que com a entrega sendo feita em estações, se atende uma demanda reprimida que não consegue receber mercadorias do comércio eletrônico, seja por morar em zonas de risco ou por não ter possibilidade de receber essas mercadorias ao longo do dia. A alternativa que a gente pretende estabelecer é uma estrutura societária entre o metrô e um ente privado que tem essa especialidade em operação logística. Essa estrutura societária tem o objetivo de desenvolver o novo serviço. Então, ele não precisa chegar com toda a solução completa, mas ele precisa desenvolver junto com a gente. E a gente vai fazer essa seleção através de um chamamento público, porque o metrô é uma empresa pública e para se estabelecer mesmo uma parceria de negócio, precisa de uma alternativa de seleção isonômica. Como a gente vai fazer esse chamamento público? Estão sendo listados, né, e detalhados ativos do metrô, desde os terrenos, estações, áreas comerciais e a capacidade de transporte como potenciais de exploração logística, né? No chamamento público, a gente precisa fazer a habilitação de proponentes que tenham ali as condições mínimas necessárias para se qualificar como concorrente, né? Então, tem algumas restrições que o metrô precisa estabelecer. É apresentado por esse proponente uma proposta técnica de exploração comercial daqueles ativos que estão disponibilizados. Essa proposta é analisada e existe uma qualificação classificatória dessas propostas. Então, a gente vai ter um ranking das melhores propostas para serem exploradas. A partir da seleção da melhor proposta, com critérios que estão sendo estabelecidos, deve ser feita uma prova de campo para atestar a viabilidade técnica e viabilidade de negócio dessa proposta que foi apresentada. Validada a proposta, né, validada a viabilidade de execução e de funcionamento, né, do ponto de vista de negócio, se constitui a sociedade entre o metrô e esse privado para então fazer o desenvolvimento progressivo do produto, né? Afinal de contas, o produto precisa de versões com incrementos ali de funcionalidades e de qualidade, né, para que ele seja escalado. Então, com essa estratégia, o metrô logística, né, pretende unir localização privilegiada, capilaridade pela cidade de São Paulo, um pool de consumidores e facilidade de contratação para obter inclusão do comércio eletrônico, um modelo inovador de entrega de mercadorias, aderir sustentabilidade ao processo de entregas e atingir rentabilidade. Afinal de contas, é uma oportunidade de negócio que o metrô está desenvolvendo. Certo? Agradeço, então, a oportunidade de apresentar aqui na 27ª Semana de Tecnologia Metroferroviária e fico à disposição para tirar dúvidas e esclarecer eventuais
pontos que possam ter ficado nebulosos aqui. Agradeço, até mais.